Fiquem à vontade aí para... Agradeço a oportunidade de estar aqui cumprindo o meu propósito de levar a informação de qualidade ao maior número de pessoas possíveis. Obrigada. Eu e os ouvintes agradecemos muito. Então, para começar, Kátia, conta um pouco pra gente aí sobre o seu trabalho na proteção digital. Como é que surgiu esse movimento que você instituiu, que é o FERAS da proteção digital? Conta pra gente um pouquinho dessa história. Vamos lá. Eu venho aí numa transição de carreira, né, desde 2020, desde a pandemia, que eu acho que a maioria das pessoas parou, foi forçada a parar e olhar um pouquinho para dentro, o que estava ou não fazendo sentido na nossa vida. E nessa época eu vi que eu estava coordenadora adjunta de uma das maiores faculdades de Direito, em Cuiabá, Mato Grosso. Eu ia para a faculdade às 7 da manhã, saía de lá às 10 horas da noite. Um pouquinho em 2018, 2019 eu estava nesse ritmo. E dava aula de manhã e à noite e era coordenadora adjunta, né, também. E à tarde eu cuidava dos processos e conseguia trabalhar, na verdade. Às vezes eu brinco falando que eu era remunerada de manhã e à noite. E à tarde eu conseguia trabalhar, porque quem é da docência sabe que não é só dar aula, né? Você tem um monte de coisa por trás ali, né? E os alunos, principalmente do direito, os alunos falavam também: ah, professora, você advoga ou você só dá aula? Gente, como assim só dá aula? Quantidade de coisa que a gente tem que estudar, preparar aula, corrigir prova, fazer teste, tem um monte de coisa. Eu sou professora e às vezes consigo dormir. Então, eu comecei a ver que não estava fazendo sentido. E aí comecei a jogar para o universo, pedir para Deus, me ilumina, né? Porque eu estou identificando que eu não quero mais para minha vida. Eu não quero mais a energia da advocacia do contencioso, que para eu ganhar o outro tem que perder. Eu não quero mais largar minha família e toda a minha vida em função, né, disso. E o que eu faço, né? E começou a aparecer do nada, entre aspas, né, esta nova lei. O pessoal me perguntando da nova lei de proteção de dados. Que é a LGPD. Eu falei, que nova lei que é essa? Aí eu fui olhar uma lei de 2018. Isso a gente já estava final de 2020, início de 2021. Falei, que nova lei, gente? É uma lei desde 2018. Deixa eu ver esse negócio. Aí eu fui apresentada a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem a finalidade de proteger os nossos dados pessoais. O que é dado pessoal? É tudo que identifique uma pessoa no mundo. Só eu tenho este conjunto de características, né? Cabelo, olho, voz, tom de voz, RG, CPF. Só eu tenho esse conjunto de dados, só você tem o seu conjunto de dados. E um detalhe muito importante, esses dados têm muito valor monetário, porque vivemos na economia dos dados, e esses dados são meus. Então, lembra quando a gente tinha aí aí eu tenho uma carteira de clientes, né? Gerente tinha muito isso, né? Gerente de banco, né? Eu tenho, é a minha carteira. Não, meu bem, o dado é meu. Se eu te dei ele, eu te dei por um motivo e você pode tratar ele pelo motivo que a gente combinou. Isso não te dá o direito de sair deste motivo e utilizar este dado da forma que você bem entender. E aí me abriu um universo, foi a pontinha do iceberg, né? Porque me trouxe para o mundo da consultoria, do compliance, da tecnologia e segurança da informação, da área de proteção digital. E depois de ver comecei com curso de LGPD para advogados, 15 anos de docência, falei, vou dar aula. Legal. Só que eu fui surpreendida quando houve uma campanha do Maurício de Souza, junto com a AB de São Paulo, fazendo uma cartilha da Turma da Mônica para ser trabalhada nas escolas a respeito da proteção dos dados e tudo mais. E eu vi uma imagem que era: a Turma da Mônica está procurando um amiguinho. Quer fazer parte da turminha? Tudo que você tem a fazer é colocar o número do cartão de crédito da mamãe, os 3 numerozinhos atrás, que é a data de vencimento.
Então, quer dizer, copiaram essa cartilha séria do Maurício de Souza e transformaram isso numa forma de dar um golpe usando as crianças na esfera de redes sociais, de era digital, é isso? Exatamente. E aí, na hora, me veio quantas pessoas vocês que estão aí nos ouvindo ou nos vendo, né? Quantas pessoas vocês conhecem que usam o celular como babá para a criança ficar quietinha? Diversos, né? Ainda mais na vida que a gente tem hoje, né? Parece que o tempo tá passando mais rápido, né? As 24 horas viraram 18 e a gente tem 200 coisas para fazer e acaba usando mesmo o celular para a criança dar um minuto, né? Exato. E quantas pessoas vocês conhecem que têm noção desse risco para saber orientar a criança a não passar essas informações caso ela seja abordada? Sabe o que eu acho que acontece? A maioria das pessoas é assim, eu ouvi dizer, não, mas não, meu filho não vai acessar isso, meu filho não vai ver isso, não, isso não vai acontecer em casa, porque isso acontece com todo tipo de crime, né? Quando a pessoa sofre um assédio sexual, moral, ela nunca acha que vai acontecer dentro da casa dela, sempre acha que vai acontecer no vizinho, né? Então é por isso que as pessoas não ficam atentas, principalmente quando não é uma coisa visível, que é o caso da questão dos golpes digitais. E essa imagem fez toda uma mudança, né, de mentalidade minha, e eu vim para o mundo das palestras trazendo essa informação e acabei adotando como um propósito levar a informação de qualidade. Por quê? Tem muita gente, assim como nós, que estamos 100% do tempo conectados, mas não temos noção dos perigos do digital. Sim. Então, assim como a gente não deixaria o nosso filho de 5, 6, 8 anos sozinho numa avenida paulista da vida, por que a gente põe um celular na mão deles sem orientação nenhuma, sem saber o que eles estão acessando, sendo que se ele estivesse numa avenida paulista da vida, você ainda tinha mais chance de ter uma alma boa que visse ele e levasse ele por um policial, um conselho tutelar ou ajudasse a encontrar a família. Exato. Né? Agora, na internet, você está exposto a tudo. A tudo, a qualquer tipo de gente, a qualquer tipo de situação, é gravíssimo, né? E aí, só um adendo antes da gente abrir para as perguntas. Dentro das minhas palestras, o que eu identifiquei? Além dessa falta de conhecimento, que eu chamo de ignorância sobre o tema, né, de ser uma presa fácil para os golpistas, vamos imaginar o seguinte: você que tem uma empresa, ou você que trabalha numa empresa, se você tem uma criança ou um idoso que passa por um golpe desse, normalmente o que acontece? Essa criança ou esse idoso vai pedir a tua ajuda depois do estrago feito. Enquanto você está tentando resolver aquilo ali, que às vezes você não sabe nem por onde começar, e é isso que eu trago lá na minha comunidade, Feras da Proteção Digital, né? O que eu faço, por onde que eu começo, para onde que eu vou, onde que eu tô, para onde que eu vou, né? Além de eu trazer isso lá na comunidade, eu trago como evitar que isso aconteça, mas, senhores empresários, vocês acham que enquanto o teu colaborador está passando por isso na vida pessoal dele, ele vai estar produzindo para você? Não. É o que a gente chama de presenteísmo. Quando o teu colaborador está de corpo presente, mas ele não está produzindo porque a cabeça dele está em outro lugar. Então, o que eu faço dentro das empresas é levar esta consciência para as pessoas, para eles poderem proteger a sua vida, seus negócios e a sua família, para que isso não aconteça. E se for tarde demais a minha informação, eu te ajudo no pós. O que fazer depois? Nunca é tarde demais. Sabe por que eu acho isso, Kátia? Porque assim, pode ter havido um golpe específico, mas existem inúmeros outros que nós não conhecemos. Porque essas pessoas que vivem disso, elas têm tempo para pensar no que elas vão fazer de errado. Então é por isso que é importante que tenhamos uma pessoa como você que também dá essa situação preventiva. Olha, você passou por isso, vamos te ajudar nesse pós. Mas preventivamente pode ser isso, pode ser aquilo outro. Tem uma coisa que eu falo que é o seguinte: infelizmente, golpe não é igual catapora. Que a gente pega uma vez e o corpo cria resistência, a gente não pega nunca mais. Não é mesmo. O golpe está mais assemelhado à dengue.
Que Sim. você pega a primeira vez, teu organismo reage de boa. Você pega a segunda vez, aumenta o risco dela ser pior. Você pega a terceira vez, a chance dela virar uma hemorrágica é muito maior. E o golpista, depois que ele aprende que aquele caminho tá fácil, é muito fácil para ele continuar ali. Porque ele teve lucro. Exato, ele vive disso. Ele vive disso. É É o o trabalho de renda dele. E, gente, pensa, eu tenho no workshop Mais Esperto que o Golpista, Fera Mais Esperta que o Golpista, eu trago o seguinte: a diferença da faca, quer dizer, a faca você pode utilizar para passar manteiga ou para matar alguém. Exato. Né? As técnicas que os golpistas usam para nos enganar, técnica de persuasão, gatilho da curiosidade, da escassez, da urgência, são as mesmas técnicas de vendas, por exemplo. Sim. Como convencer pessoas. A diferença é como a gente usa. Se a gente usa para o bem ou se a gente usa para o mal. Mas, quando eu conheço as técnicas e eu entendo a forma que eles agem, eu consigo me defender muito mais. Com certeza, com certeza. Né? E trazer esse conhecimento para as pessoas faz total diferença. Total, porque as pessoas precisam entender que os seus dados, ele faz parte dos direitos fundamentais previstos na Constituição. Desde né? 2022, está lá no artigo 5º, inciso... Ai, Jesus. Então, LXXI9. Eu não lembro mais. Acho que é 70, né? 79. Acho que é. Cara, pra quem quer aprender números romanos, vai a dica, tá? Leiam o artigo 5º da Constituição Brasileira. Você vai relembrar. O artigo 5º é maravilhoso, o 7º também. Numa outra situação, mas é importante todo mundo leia. Eu acho muito bom mesmo. As pessoas precisam realmente ler, até porque a própria Constituição diz que você não pode se excusar de nenhuma imputação alegando desconhecimento da lei. Isso é claro. Então, conhecimento da lei não exime do crime. Exatamente, entendeu? Mas não estamos aqui para falar de juridiquês. Não, pelo amor de Deus, foge. Aliás, eu gosto de fugir disso do programa. Eu gosto de trazer informação para as pessoas saberem, tirar curiosidade, tá bom? Kátia, fala uma coisa pra mim, antes de eu começar minhas perguntas aqui, porque eu já fiquei muito curiosa. Essas suas palestras, elas são abertas pro público em geral? Assim, a pessoa pode ir lá comprar pagar a inscrição? Ou ela é só voltada para empresários, para profissionais liberais? Ou ela também é voltada pro público em geral? Não, as palestras são para o público em geral, vai depender do evento que tiver. Né? Se for um evento meu, né, que está no forno, não vou dar datas ainda, porque eu não tenho as datas. Eu adoro um spoiler! Eu vou ter que voltar aqui para trazer as datas, mas eu tô vendo estruturando, né, o local e a data, mas em junho, né, eu já vou fazer uma. Só não sei a data ainda. Eu queria próximo do meu aniversário, que é dia 10, né? E pode mandar presentes, inclusive. Mas não, eu tô vendo locais. Então, quando eu faço em eventos abertos, né? Em eventos próprios, né? Ela é aberta, às vezes tem taxa, às vezes não tem, né? Tem alguma empresa patrocinando e tal. Hoje, o que eu faço mais são eventos corporativos, então eu levo esse conhecimento para dentro das empresas, certo. Né? Mas minhas redes sociais, @katia.polon, com 2 L's, estão aí. Kátia com K. Kátia com K. Então é @katia.polon, 2 L's e final N. Tá bom? Pode me chamar lá também para levar as palestras, né? E os treinamentos para dentro da empresa. Nossa, os seus vídeos são fenomenais. Comecei a assistir e falei, cara, é isso mesmo! Olha lá! Gente, segue a doutora Kátia, porque realmente é muito legal. Pra você ter uma ideia, ano passado foram mais de 30 eventos. Eu participei de mais de 30 eventos, palestrando em mais de 15, em 12 cidades aqui da região do estado de São Paulo. E eu me mudei para Nova Odessa em janeiro de 2024. Recente! É recente. Eu venho do Centro-Oeste. Isso tudo nasceu lá em Cuiabá, Mato Grosso, depois veio para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então seja muito bem-vinda à nossa região. Fui muito bem acolhida. Que bom, né? Fico muito feliz em saber disso, viu? Muito mesmo. Kátia, conta pra gente uma coisa. Hoje em dia, quais são os golpes digitais mais comuns que as pessoas enfrentam no dia a dia? Quais são os mais comuns hoje em dia?
Os mais comuns hoje são bancários, envolvendo banco, falsa central bancária. Tá. Né? A Febraban soltou até uma análise que eles fizeram e ranquearam lá os 5, 10 principais golpes. Né? E 70% dos entrevistados já tinham caído em golpe na Febraban e houve um aumento de 2024 para 2025, de 2023 para 2024, né? Porque foi divulgado agora em 2025. E o principal é a falsa central bancária. Tá. Né? É alguém se passando pelo banco para atingir a vítima. Eu desenvolvi a teoria do golpe. Tá. O que é a teoria do golpe? Para que um golpe aconteça, a gente tem sempre 3 figuras, que é o golpista se passando por um personagem para atingir a vítima. Certo. Pensa aí, o golpista se passando por um personagem para atingir a vítima. Vamos testar se essa teoria é válida? É o golpista se passando pelo banco para confirmar uma compra no seu cartão de crédito de R$3.000 lá no Acre. Digite 1 se sim, digite 2 se não. Ou clique aqui para verificar. Geralmente é assim. E todo mundo vai acessar, que entra em pânico. Exato. Mas o golpista ele passou lá meu CPF, ele passou meu nome completo. É verdade que é do banco, é verdade este bilhete, né? Não, gente, não é verdade. Infelizmente, os nossos dados estão vazados por N situações. Sim. Que a LGPD vem justamente para fechar essa torneira de vazamento, né? Então, no pilar entre o golpista e o personagem, eu trabalho o pilar da proteção digital. Por quê? Dentro da proteção, quanto mais informação esse golpista tiver para se passar pelo personagem, mais aparência de verdade vai ter aquela informação e mais fácil vai ser para a vítima cair. Com certeza. Isso seja de banco, isso seja advogado, isso seja alguém se passando pelo filho para aplicar golpe no pai, seja alguém se passando pelo pai para aplicar golpe no filho. Pai, perdi meu celular ou quebrou, tá na assistência e eu não consigo fazer um Pix, faz um Pix para mim. Ou mãe, eu troquei de celular. Ou família, eu troquei de celular e agora eu tô nesse novo celular e eu, sei lá, faz tal coisa pra mim. Mas você sabe que isso já aconteceu comigo? Fizeram isso com a minha mãe. E a minha mãe, como ela não sabe fazer Pix, ela correu no escritório. Eu tava lá, ela falou, você falou pra eu ir no banco pra eu... Eu falei, eu não falei nada. Ela falou, mas aqui, olha aqui, você me mandou mensagem. Ela abriu, gente, o WhatsApp era a minha foto. Só que não era meu número. E ela nem se atentou a isso. E outra coisa que eu acho que é importante as pessoas saberem é que, por exemplo, existem sites que você pode... Vou dar um exemplo do Rede Busca. Você digita o nome completo de uma pessoa e lá já, sai o CPF. Você pega o CPF e vai lá na busca completa. Põe o CPF, sabe o que vai aparecer? Nome do seu pai, da sua mãe, seu filho, seu primo, possíveis vizinhos, seus endereços, todos os seus números de celular gravados, carro, empresa, se você tiver no seu nome, aparece tudo. E qualquer pessoa pode se cadastrar nesse site e, pagando lá a taxa mensal que é super baixa, ter acesso à informação de qualquer brasileiro. Entendeu? Então, assim, as pessoas precisam entender que passou uma quantidade de dados muito grande sobre mim. Cara, tem lugares que você pega isso sem saber nem quem você é. Isso, ponto 1. Ponto 2. Existe uma coisa que é ilegal, que é a raspagem de dados. Né? O que é a raspagem de dados? Tem rede social? Tem. O fato de eu publicar alguma coisa na minha rede social é a minha relação com a Meta. E é o que eu quero que aquilo apareça, é aquela informação que eu estou passando naquele momento. Mas isso não te dá o direito de tirar a informação daquele contexto ou tirar a informação daquela plataforma e vir me abordar para um serviço que eu não pedi, não contratei, não tenho relação. Exatamente. Principalmente sem me perguntar se eu tenho interesse naquilo ou não. Então, existem sistemas que fazem essa raspagem e outra. Eles até vendem, né? Vendem ilegalmente. E aí tá errado quem vende, tá errado o senhor empresário que compra, marqueteiro, que tá comprando lista de leads por aí. Cuidado. E mais um detalhe, gente. Não dê munição.
Se a coisa errada já está sendo feita, não é porque teus dados estão vazados de banco de dados públicos, inclusive, porque já vazou de INSS, já vazou de fundo de garantia, já vazou de um monte de lugar. Então, não é porque eles estão vazados que você precisa facilitar tanto assim a vida do golpista ou deixa de ser presa fácil, pelo amor de Deus. Exatamente. Vem ser fera do digital junto comigo. Por quê? Quando a gente posta coisas nas nossas redes sociais, a gente está dando uma munição para esse golpista que às vezes ele não precisa nem ter trabalho. Exato. Você postou com o uniforme do teu filho, indo buscar filho na escola, indo na academia, voltando da academia, o carro, a placa do carro, o endereço da tua casa, a localização da tua casa, em tempo real. Ele Por que o golpista vai ter trabalho? Não precisa nem te seguir. Não precisa, você tá dando a informação. E quando é página fechada, cuidado com quem pede pra você ser seu seguidor. Fica de olho, porque isso também gera um problema, né? Porque aí os golpistas estão aí. E um outro ponto que a gente precisa também prestar atenção é, quando o golpista entra em contato com a gente, ele tem um objetivo claro, na maioria das vezes é financeiro, né? É tirar dinheiro. Nessa questão dos pais, principalmente dos idosos, eu tenho, tá no link da minha bio no Instagram. Que são os perfis mais vulneráveis dos golpes. É idoso e criança, né? Eu já fiz um Proteção Express 60+, que é um curso que tá R$37 lá no link da minha bio. Ah, que legal, gente. Olha lá, entra no link lá da bio dela no Instagram, @Katia, com K, .polon, 2 L's e N, tá? Ela tem lá e disponibiliza lá pra você dar uma estudada sobre isso, né? Se inteirar, enquanto a gente não consegue mais esse spoiler aí de quando é que vai ter esse evento ao público. E uma outra coisa, quem entrar lá no meu Insta vai ver que tá fixado nos 3 primeiros Reels lá do meu Insta. E eu vou dar o spoiler aqui do que tá lá, tá? Pra quem tá só nos ouvindo e não tem como acessar agora. 2 mulheres, 2 idosas, acima de 60 anos, foram abordadas por golpistas se passando pela filha delas, pelo WhatsApp. Uma perdeu R$120 mil. Eu vi isso na sua rede social, A outra fez apenas uma pergunta. Só uma pergunta e ela deixou de ser interessante para o golpista. Ela cumpriu um combinado de família que foi fazer uma pergunta. E aí vai a dica, anotem, hashtag fica dica. Hashtag fica, é muito importante, gente. Eu achei o máximo quando eu assisti isso na sua página. Não precisa ser expert em informática para fazer isso, tá, gente? Avisa seus idosos agora. Faça uma pergunta que somente aquele teu parente ou aquela pessoa saiba responder. Exato. Ou faça uma afirmação falsa, do tipo, se a pessoa só tem gato, pergunta pra ela do cachorro. Ah, não, beleza, eu te passo o Pix sim, mas vem cá, você levou teu cachorro ontem no veterinário, você levou a bolinha, sei lá, inventa o nome lá do cachorro, no veterinário, e ela melhorou, como é que ela tá? Mas uma coisa que a pessoa não tem, né? Uma coisa que você saiba que é falso, mas você faz afirmando. Porque o golpista não vai dizer, o cachorro morreu. O que o golpista vai dizer? Ah, não, melhorou, tá bem sim. Ou ele some. Ou, dependendo da pergunta, se for o teu familiar, vai falar, tá louca, mãe? Nem cachorro eu tenho, né? E o que esta pessoa fez? Né? Esta idosa que tá lá no meu Reels fez. Ela perguntou, beleza, eu faço sim, mas como saber se é você? Ah, lógico que sou eu, mãe. Quer o quê? Meu CPF? Minha data de nascimento? Não usem tudo que pode ter sido vazado, não usem. Usem alguma coisa que esteja fora das redes sociais, que seja um combinado, um caso de família. Uma coisa que só você e sua família saiba mesmo. Vocês saibam uma palavra de segurança, alguma coisa, combinem isso. E a senhora perguntou, falou, tá, quantas vezes você foi pro exterior? E aí, milagrosamente, apagaram todas as mensagens e bloquearam ela. E sabem quem foi essa senhora? Não, quem foi essa senhora? Minha mãe. Não acredito. Mas né? Mãe esperta, óbvio. Porque eu tenho por padrão. Sabe aquela reunião de família de domingo? Tá vindo Páscoa aí?
Sei. Meta, tarefa de casa para quem tá nos ouvindo, tarefa de casa para quem tá nos vendo. Meta de domingo de Páscoa. Peguem um momento lá da reunião, familiar. Ao invés de ficar falando mal daquele parente que não foi, tá? Porque se a sua família é um pouquinho parecida com a minha, ou antes de começar a falar. Ou antes de começar a falar mal, ou falar do Big Brother, ou falar, sei lá, do vizinho, ou falar do governo, ou do time de futebol, se ganhou, se perdeu. Fala, cara, eu ouvi na rádio e eu vi lá no Insta uma pessoa falando pra gente combinar. Mas eu tenho um código. Uma frase ou uma coisa que aconteceu entre a gente, pra se porventura alguém nos abordar, a gente ter esse canal de comunicação seguro para não cair nesse golpe. Criar a nossa frase, a nossa palavra de segurança entre a gente. Ou definir uma cor, né? Tipo, qual é a cor? Sei lá. Tem tanta cor? Pensar em alguma coisa, mas que somente aquela pessoa saiba. E, gente, eles parecem que têm um radar, tá? Essa ligação ou essa mensagem, ela não vai entrar no momento que você tá tranquilo, de boa, sem fazer nada. Ela vai entrar na hora que você tá no trânsito de São Paulo, olhando o Maps, e aí entra o raio de uma mensagem ou de uma ligação do nada. Ela vai entrar na hora que você tá levando o filho na escola, na hora que você tá atrasado, na hora que você tá ali no fluxo e você entra no automático. É impressionante isso, né? Então, muita atenção. Pediu qualquer coisa, envolveu dinheiro, envolveu clicar em alguma coisa, não faça. E o que eu trago nas minhas palestras fique aqui para vocês, tá? Eu trago algumas dicas, né? Dicas não. Adoramos dica, né, ouvintes? Orientações. Vamos lá. Né? Nos oriente. Eu trago nas palestras que, se você tiver isso em mente, 50% dos seus problemas já foram resolvidos. 50%, presta atenção, 50% dos seus problemas já foram resolvidos, se vocês tiverem isso em mente. Todo golpe começa por iniciativa do golpista. Se não foi você que pediu, se não foi você que foi atrás, se você não procurou, não faça. Ah, mas é o banco falando. Tudo bem, não faça. Se você acha que aquilo procede, para o que você está fazendo e vai você no seu aplicativo do banco e veja alguma coisa. Kátia, eu não sei mexer, eu sou idoso, eu não sei mexer no meu aplicativo. Não faça, peça ajuda para quem sabe, que é da sua confiança. Sim. Nova Odessa, Americana, cidades menores, vai no banco. Exatamente. Vai lá na agência, fala, olha, recebi mensagem assim, 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 procede, olha aí na minha conta, eu não sei olhar, eu não sei acessar o extrato. Exato. Olha aí na minha conta se tem alguma coisa suspeita, mas vai no banco. Não clica, não faça, não obedeça. Se você levar isso com você, todo golpe começa por iniciativa do golpista. 50% dos seus problemas já foram resolvidos. E aí você consegue resolver mais quase outros 50%, gerando aí esse canal de comunicação entre os familiares aí para ter essa senha de vocês. Só avisando o pessoal, aqui nossos ouvintes, eu tô recebendo algumas perguntas, eu vou deixar elas pro final, tá? Então vocês acompanham o programa todo, que no final eu vou fazer as perguntas aqui pra doutora Kátia. Pessoal, agora, vamos lá, são 10h33, nós estamos aqui ao vivo na 104,9 Vida Nova FM. Lembrando a todos que estamos também aqui com um momento muito especial, então chamem aí seus familiares, amigos para nos ouvir, porque nós temos mais um tempão de programa ainda, que nós estamos com essa convidada maravilhosa, que é a doutora Kátia Polon, que é advogada, trabalha aí contra crimes e golpes digitais. Ela tem esse movimento que é Feras da Proteção Digital. Então eu quero lembrar também vocês aí que, se quiserem interagir conosco, comentar, perguntar, fica à vontade. Vocês podem falar conosco, vocês podem ligar aqui na rádio, vocês podem entrar pelo Facebook da rádio, que é o Vida Nova FM 104,9. Pode mandar um e-mail para mim, contato@dra-sara.com. Meu Instagram, @sarapinto_, segue a gente lá, vou adorar receber vocês. E o meu WhatsApp, que é o 998634769. Manda mensagem pra mim, tá? Muito importante. E vou lembrar vocês o canal aqui de comunicação da doutora Kátia, que é o @Kátia com K, ponto, Polon, 2
L's e N. Lá tem vários vídeos dela, é muito legal, porque assim, eu já olhei inteirinho o Instagram dela, viu, gente? Tô viciada aqui. Kátia, fala pra gente, o que é a LGPD? Como é que ela protege nossos dados pessoais na prática? A gente introduziu isso no começo da conversa, mas de uma forma muito superficial, na explicação técnica aí, e o pessoal às vezes pode estar agora entrando aqui para nos acompanhar e tal. Então explica pra gente, o que é a LGPD? Porque as pessoas ouvem, LGPD, e acham que é uma coisa assim que não é acessível, não é tocável, não é para ela, e como é que ela protege aí, como é que essa legislação, ela protege mesmo os nossos dados, assim, na prática? Vamos lá. Primeiro, LGPD, tá? Lei Geral de Proteção de Dados. Não é LGBT, QIA+, não é nada disso. É uma legislação. É uma legislação. Esta lei é de 2018, plenamente válida desde 2020, ou seja, desde 2020 você tem direito, e desde 2022 este direito tá lá juntinho com o direito de ir e vir, direito à vida, direito à livre manifestação do pensamento, dentro das nossas garantias fundamentais, tá? Dentro do artigo 5º da nossa Constituição, desde 2022. E como diria Rui Barbosa, quem não luta pelos seus direitos não merece tê-los. Então, saibam do seu direito e exerçam o seu direito. Kátia, qual é este meu direito? Vamos lá. Direito de saber como as empresas, as pessoas estão utilizando as minhas informações pessoais. E esses dados são meus. Não é da empresa, não é da rede social, não é do WhatsApp, não é da Meta, o dado é meu. Então, se você vai utilizar o meu dado com finalidade econômica, envolveu dinheiro no meio do meu dado, tá? A pessoa que está utilizando este dado precisa garantir que ela só vai utilizar este dado para aquilo que foi combinado, tá? Que é o que a gente chama de finalidade, na linguagem mais técnica. Como assim? Primeiro, o que é dado pessoal? É tudo que possa individualizar uma pessoa no mundo. Então, um conjunto de 7 números não são nada. Um conjunto de 9. Um conjunto de 9 números não são nada. Um conjunto de 6 números mais 2 dígitos também não é nada. Mas na hora que eu ponho 3 letrinhas na frente dele e digo que aquele conjunto é um CPF, já foi. É um cadastro de pessoa física, ele já individualiza, porque em tese, em regra, só é para ter um CPF por pessoa física no mundo. Aquele conjunto de dados é só seu. Então, em bilhões de pessoas que existem no mundo, somente aquele seu CPF é seu. Somente aquele conjunto biométrico que é o seu rosto, né? A combinação do seu cabelo pintado original, mas a combinação do seu cabelo, a cara com botox ou sem botox, com maquiagem ou sem maquiagem, aquele conjunto de dados é só seu. Então, quando você entra numa academia, quando você entra no seu condomínio, e você tem que fazer lá um reconhecimento facial, é direito seu saber o que está sendo feito com aquele dado. Exatamente. Por quê, Kátia? Vamos pensar? O que a gente precisa para abrir uma conta num banco digital? Não é reconhecimento facial? O que é mais fácil para um golpista ou para um hacker? Invadir o sistema de um banco ou invadir o sistema da academia? Ou invadir o sistema do teu condomínio? Obviamente que é da academia, do nosso condomínio. Ok. Se é mais fácil ele invadir o sistema do nosso condomínio, qual é a garantia que esse condomínio está me dando? Porque ele está utilizando um dado que é muito importante para o golpista, para ele conseguir abrir uma conta no meu nome. Exato. Então, esses dados biométricos precisam estar seguros. Kátia, significa que o condomínio não pode ter? Não. Significa que, se ele optar por este mecanismo,
tá? Que existe a previsibilidade de evitar que pessoas alheias ao condomínio entrem, de você, fundamentado na segurança dos moradores, no princípio da segurança, o condomínio pode fazer? Pode. Mas ele tem que dar a garantia de que esse sistema está protegido. E como é que ele dá essa garantia? Existem algumas formas, mas primeiro, publicidade, política de privacidade, termos de uso, o contrato que ele fez com esse parceiro. Ah, porque a portaria é remota, tudo bem, mas quem escolheu a portaria? Foi o condomínio. Então a responsabilidade, o meu vínculo é com o condomínio. Exato. Que é o que a gente chama aí, trazendo só um pouquinho para os termos técnicos, né? Quem esteja nos ouvindo e seja um pouco mais da área, é o que a gente chama de controlador do dado e o operador do dado. Então quem é o controlador? É aquele que escolhe o dado que vai pegar e é o primeiro da relação. Mas eu, enquanto controlador, eu sou responsável pelo dado que eu peguei. Independente para quem eu vá delegar. Sim. Ah, eu tenho um parceiro meu que é social media. Se eu estou compartilhando com ele, eu preciso ter a garantia de que ele não vai utilizar isso de forma errada. Uhum. E aí eu tenho duas vertentes, a má-fé e a ignorância. Contra a má-fé é a questão de proteção, sistemas, processos judiciais, criminais e tudo mais. Mas e se essa pessoa nem sabe disso? E se essa pessoa também for vítima? Digamos, vamos pensar aqui, agência de marketing, pega lá teus dados e tem acesso ao teu Instagram. Sim. Ou ao teu Facebook para fazer lá a campanha de tráfego pago. Para quem é do digital entende mais do que eu tô falando. Tá. Ok, se porventura essa agência for hackeada e o golpista tiver acesso ao meu Facebook Business e começa a fazer propaganda do tigrinho dentro do meu perfil, que é de proteção digital. E aí, como é que faz? Como é que fica? Vocês entenderam aonde vai a importância da gente proteger? Então a LGPD ela veio para isso, para proteger o meu dado, porque a diferença entre proteção e privacidade, eu às vezes uso o exemplo do celular. Imaginem aí comigo, tá? Vou contar uma historinha, imaginem aí comigo. Você tá na rua com qualquer pessoa que você não conheça, ou em um evento, ou na igreja, que seja, em qualquer lugar público. Tá. Eu vou dizer pra você, pegue o seu celular. Neste momento, desbloqueia o teu celular. Entrega ele pra quem tá do seu lado. Desbloqueado. Pra pessoa poder acessar tudo. Sua conta bancária, seu histórico de conversas no WhatsApp, sua galeria de fotos, seu histórico de navegação na internet. Sabe aquele grupo assim da empresa que só não tá quem não precisa tá, porque é o alvo da conversa? Sabe? Sabemos. Atira a primeira pedra quem nunca participou de um grupo desse. Atira a primeira pedra quem nem tem um grupo assim, né? Exato, né? Assim, só se for na França, né? Porque aqui não acontece essas coisas. Mas, imaginar essa cena de você entregando o celular? Sim. Qual foi a sensação que você teve? Boa ou ruim? Me senti despida, me senti frágil, me senti vulnerável, horrível. Significa que você está fazendo alguma coisa errada? Eu sei que não é o certo fazer isso, exatamente. Eu sei que eu não posso. Vamos imaginar que essa pessoa do seu lado seja o teu marido, ou o pastor da tua igreja, ou o teu chefe. Isso te dá tranquilidade pra fazer. Você não vai sentir que você tá fazendo coisa errada. Talvez, se você estiver falando mal do chefe. Se você tiver alguma coisa, você fala, pera um pouquinho, deixa eu apagar aqui, mas o resto você deixa, né? Pois é, mas aí, Kátia, onde você quer chegar com isso? A taia, né? Onde você quer chegar com isso? Moral da história. Tem coisas que eu converso com o meu marido, tem coisas que eu converso com o meu chefe, tem coisas que eu converso com a minha família, e tem coisas que eu não quero conversar com ninguém, que é meu. E tá tudo bem, o nome disso é privacidade. É eu escolher o que o outro vai saber de mim e o momento que o outro vai saber de mim. Até porque nós temos coisas dentro de nós que ninguém nem sabe, né? Que são coisas tão íntimas, pois né? É. Então é a mesma coisa. Então eu não tenho como cuidar da privacidade, que é escolher o que o outro sabe de mim e o momento que este outro vai saber o que eu quero que ele saiba ou o que eu não quero que ele não saiba, sei lá. Né? O nome disso é privacidade. Eu não tenho como garantir isso se eu não garantir a proteção.
Porque o que a gente faz nas redes sociais, ou o que a gente faz quando a gente se afasta do nosso dever de proteção, por isso eu criei a comunidade Feras da Proteção Digital, por isso eu tenho a mentoria Feras da Proteção, para ensinar profissionais liberais, empresárias, infoprodutoras, microempresárias, né? Terapeuta, psicólogo. Gente, pensa, psicólogo, terapeuta, às vezes você troca mensagem ali com o paciente. Se isso vaza, o problema que isso dá, você tem responsabilidade civil. Opa! Não é nem só LGPD. Exatamente. Então, como é que você está cuidando desta proteção da informação para que apenas as pessoas que precisam saber daquilo que precisam saber, saibam? Né? Por isso a importância da proteção, por isso veio a Lei Geral de Proteção de Dados. E Kátia, a quem ela se aplica? Eu comecei a falar e viajei e não voltei. Normal. Eu vou ter que trazer você de novo, viu, Kátia? Eu tenho tanta pergunta. Só finalizar, a quem ela se aplica? A todas as pessoas que tratam dados pessoais com finalidade econômica. Por que eu quero chamar atenção para a finalidade econômica? Finalidade econômica não é fins lucrativos. Então, sim, você da igreja, da comunidade, sabe aquele bazar beneficente que você fez? Sabe aquela quermesse que você fez? Envolveu dinheiro? Envolveu. Tem dado pessoal de alguém ali? Do que ganhou, do que tirou foto, do que foi lá, ganhou no bingo e foi lá receber? Tem. O organizador do evento precisa garantir que esta informação não seja usada para fins diferentes daquilo que foi combinado lá no início. E é isso que eu te pergunto, como é que a pessoa que participou consegue ter essa segurança? Existe assim, o mais correto seria ter esses termos e condições, e aí tem que prestar muita atenção, né? Porque esses termos e condições tem uma letrinha bem pequenininha aqui, ó, que eles falam que eles podem usar sua imagem, que eles podem... Cuidado! Exatamente. Então, vai participar de alguma coisa que está utilizando a tua imagem, dá uma olhada na organização do evento. Tem algum termos e condições de uso de imagem? Tem falando ali, ou pedindo a sua autorização, ou cessão de uso e direito de imagem? Tem alguma coisa dizendo que, olha, o evento está sendo filmado e nós vamos utilizar isso nas nossas mídias. Caso você não se sinta à vontade para ser filmada, sei lá, se manifeste, né? Entre em contato por esse canal que a gente vai borrar a tua imagem, ou a gente não vai utilizar o teu depoimento. Exato. Porque assim, e você não vai ser chata em exigir isso do local, porque na verdade o correto seria o próprio local te fornecer isso antecipadamente, de livre e espontânea vontade, de uma forma clara e objetiva. Mas muitas vezes não é feito isso, por quê? Porque a maioria até às vezes desconhece, exatamente por não se aprofundar, não ter uma consultoria aí da doutora Kátia. Por isso eu desenvolvi a conselheira consultiva em privacidade. Porque eu entendo que é um assunto novo, eu entendo que é um assunto complexo. A gente estava falando no off aqui antes, né? Quando eu pego um evento ou um empresário que não sabe disso, eu dou o benefício da dúvida, eu mostro para ele, olha, né? Cara, você tem um gatilho de credibilidade monstro. Exato. Quando você diz para o teu cliente, ou para o teu fornecedor, ou para quem está participando do teu evento, que olha, mesmo que você não conheça o seu direito, eu já cuidei dele para você. A pessoa se sente tão mais tranquila, acolhida, protegida, né? Então, você faz uma diferença no mercado monstro. Total. Assim como hoje eu conheço. Então, na hora que eu chego num evento, que ninguém está falando nada de LGPD, pra mim, já acende uma luz de alerta. Exatamente. E assim, existem aí, por exemplo, pequenas empresas, né? Vamos falar aí de pequenas empresas, aqueles negócios pequenos e tal. Que cuidado que eles têm que ter com esses dados dos clientes? Porque às vezes ele tem lá no computador dele, né? E não tá assim. E aí entrou lá alguém e levou o computador embora. O que você acha? Que cuidados que eles tinham que ter, assim, cuidado desses clientes? Gente, das pequenas empresas, porque elas não têm condição de ter um suporte técnico aí, tecnológico muito grande. Por isso eu criei a comunidade Feras da Proteção Digital, pensando nessas pessoas. Pessoas comuns. Não é pra... Tem a galera, tá entrando a galera lá na comunidade que é da área de tecnologia da informação, mas...
pessoas comuns, seres humanos normais, ou como diria o Pânico, né? Afegão médio, né? O afegão médio, sabe? Aquela pessoa normal, você, mulher, que assim como nós, né? Leva filho na escola, busca filho na escola, faz almoço, vai no mercado, atende cliente, vende, não sei o que, tá lá no fluxo do teu dia a dia. Você não consegue fazer isso tudo sozinha e não precisa fazer isso tudo sozinha, tá? Exatamente. Então, eu tô aqui para te ajudar a fazer isso, né? Deixar de ser uma presa fácil e se tornar uma fera da proteção. Por quê, gente? Eu sou pequeno. Se você trata dado, mas eu nem uso o sistema. Você tem caderneta? Lembra das cadernetas de antigamente? Você tem nome, você tem telefone, tudo. Vamos pensar manicure, que vai na casa das pessoas. Sim. Né? Ela tem o telefone, ela tem o endereço, Ela tem tudo. Ela tem o histórico dessa pessoa, que às vezes, faxineira, tem lá o controle diarista, tem lá o controle, tem acesso ao condomínio da pessoa, porque já está autorizada. Sim. Imagina, se some esse celular da faxineira. É seríssimo, né? Porque existem consequências gravíssimas para as pessoas. Então nós estamos falando de um assunto de extrema relevância. Você acha? E outra, essa história das imagens, pensa o seguinte, meu bem, você já olhou o contrato da escola do teu filho? Eu já, né? Mas a grande maioria não vai ler as letrinhas. Ninguém lê. E detalhe, tá? Minha filha estudava no SESI de Mato Grosso do Sul. E eu vou dar nome porque eu fiz escândalo lá. Escândalo não, né? Exerci o meu direito. Porque dentro do contrato escolar estava lá que podia utilizar a imagem da minha filha menor de idade. Ou seja, dados de menores. Autista, que minha filha é neurodivergente. Ou seja, sensível, dado sensível, Sim. Né? 2 categorias que precisam de atenção especial, de acordo com a LGPD, podia utilizar para marketing. Falei, opa, o que tem a ver uma coisa com outra? Eu estou contratando um contrato de educação. De educação, para ela aprender, não é para ela fazer... Aí eu fiz rezei, né, o terço para eles, né, e o que eu fiquei brava é que era o SESI. Ou seja, tem budget, tem estrutura e devia saber, né? Mas uma escola que é menor, Kátia, então significa que eu não posso fazer propaganda da minha escola? Metendo a cara da minha filha como garota propaganda, não. Porque se você fosse contratar uma Gisele Bündchen para fazer propaganda da tua escola, você ia ter que pagar cachê. Exatamente. Por que a minha filha tem que fazer de graça? E os dados biométricos dela? Porque ela tem que ficar dela? à disposição para que isso seja feito e usado. Não é assim que funciona. E aí o que aconteceu? Não, mas escola pública, por exemplo... eu tenho que ter um portfólio das atividades que eu faço, uma gincana lá, educação física, Olimpíadas da escola. Tudo bem, Olimpíadas da escola, eu preciso individualizar, cara. Eu sou pequeno, tá bom, mas você não precisa individualizar a cara da criança, gente. Bate uma foto de trás pra frente na sala, vai lá pro fundo da sala e pega as crianças de costa. Borra, né? Porque como você fazer qual é o isso? objetivo da imagem? É fazer um marketing para a escola? Então, ó, legal. É fazer o marketing do evento? Põe o fundo meio borrado. Exato. Coloca de trás pra frente. Foca no palestrante. Que é criança, né? Entendeu? Tem meios e meios que não requerem investimentos financeiros. Exato. Só que não existe receita de bolo. Então eu preciso entender qual é o teu negócio para dizer para você como você sem pode travar. Porque qual que é a falha de nós advogados? A gente pega a lei e aí você quer pôr a lei e você trava a vida do sujeito. E não é assim que vai funcionar, gente. Você precisa adequar a realidade dele. Se eu sou uma diarista que eu mal entendo de proteção digital, não adianta eu falar pra você baixar um cofre de senha no seu celular. Não. Agora, um múltiplo fator de autenticação é possível. Exatamente, né? Um desbloqueio alfanumérico ali. É possível. Eu sento contigo, eu te explico como faz. Um e-mail diferente de recuperação de conta, recuperação de senha que não esteja no celular, é possível. Já são as dicas, gente. Entendeu? Não é minha mãe tem 77 anos. Minha mãe não entende nada de tecnologia e ela deixou de ser uma vítima de golpe porque ela tem o benefício de ter uma profissional de proteção e privacidade de dados dentro da casa. Mas não é ninguém tem isso.
porque até porque é uma coisa tão nova que eu conheço pouquíssimas pessoas especialistas na área, então assim, sua mãe é uma privilegiada. Pessoal, lembrando aqui pra vocês que nós estamos aqui quase no final do programa, então quem quiser interagir conosco, comentar, perguntar, mandar dicas, pedir coisas pra mim depois pra ouvir de novo, pra trazer a doutora Kátia de novo, alguma outra pergunta, enfim, porque ficou tanta pergunta minha pra trás, vocês não têm ideia, eu tenho que trazer a doutora Kátia aqui umas 10 vezes. Então quem quiser entrar em contato comigo, meu e-mail é contato@dra-sara.com. O Facebook da Rádio Vida Nova 104,9 FM. O meu Instagram é DRA-SaraPinto_. Segue a gente, vou adorar. Manda direct, eu tô amando as mensagens de vocês. O meu WhatsApp é o 998634769. E a doutora Kátia, nas redes sociais, o Instagram dela é o @Kátia, com K, .polon, que são 2 L's. E N no final, ok? Eu vou agora aqui, ó, antes de eu tô tentando aqui correr, tá bom, gente? Porque assim, é muita coisa. Eu vou deixar todas as minhas outras perguntas, que a gente vai vir de novo. Vou precisar de você de novo. Estou à disposição e também, gente, me sigam lá. Se a gente não, eu me comprometo aqui, tá? Se a gente não conseguir responder no ar todas as perguntas que chegaram, depois eu respondo no privado. Tá? Todas elas. Isso, responde na sua rede social e fala o nominho das pessoas, porque essas pessoas aqui, as que ligam aqui, elas acabam ligando e não deixam contato, então a gente não consegue acessá-las depois, né? Mas eu tenho 2 perguntas iguais, então assim, a Elaine do Cariobinha deu um bom dia pro marido Luiz, e o Rogério de Zanaga 2 deu um bom dia pro seu pai Celso e sua mãe Solange, e ambos perguntaram o seguinte sobre golpes financeiros. O banco é obrigado a devolver o dinheiro do golpe? Pergunta complexa. Estou com uma situação desta que aconteceu ontem numa cliente minha, que inclusive deve estar vendo aqui, acompanhando, e ela tem um podcast e eu vou estar no podcast dela agora em maio. Vamos lá. Pelo direito do consumidor, tá? Sim, o banco é responsável pela segurança. Porém, o banco vai ficar empurrando para lá e para cá e vai te dar canseira e não vai facilitar a tua vida, e também depende muito da situação do golpe. Exato. Então cada caso é um caso, tá? Se for uma coisa que invadiram de fato a sua conta, né? E você tomou todas as medidas necessárias, fez boletim de ocorrência, avisou, bloqueou, fez tudo, e depois que você fez tudo ainda continuou tendo problema, tá nítida a responsabilidade do banco, tá? Mas dificilmente ele vai aceitar de boa. Normalmente você vai ter que procurar um advogado e judicializar. Exatamente. Então, dica do dia: faça provas. Boletim de ocorrência é a primeira coisa, entrar em contato com o banco, anotar o número do protocolo que você falou, tudo, entendeu? Se possível, grava a ligação, grava a tela do teu celular, faz print, embora print não seja uma prova cabal, porque tem muita forma de você manipular um print. Exatamente. Mas já é um indício de prova que naquele conjunto você vai facilitar a vida do seu advogado de confiança para ele entrar, né, com uma ação contra o banco. E assim, prepare-se, tá? Porque o banco já tem todo um jurídico formado. Sim, então, ele vai recorrer até a última instância. Então, assim, a dica é: se prepare primeiro com essas provas e depois busque o seu direito, porque o banco não vai abrir para pagar ninguém assim de livre e espontânea vontade. E mas eles têm responsabilidade, sim. Tá? Só que a gente também tem que fazer a nossa parte, e por isso que eu me posiciono na prevenção. Evitar que aconteça. Bom, então deixa eu falar rapidão. Olha isso aqui, Kátia. Isso aqui todo mundo que ligou aqui pra nós. Então eu tenho aqui 2 minutos. Eu ainda tenho uma pergunta última, não sei se vai dar tempo, mas eu tô com ela aqui, gente. Depois a gente dá um jeito nessa daí, tá? Que são de 2 pessoas aqui. Vamos lá. A Ângela do Cor Denúncio, bom dia pro marido e pra família, parabéns pelo programa. Geraldo de São Manuel mandou um bom dia para a esposa e para a família. O Evandro do Jardim Ipiranga mandou um bom dia e me falou: sensacional, parabéns. Jaqueline do Jardim América, bom dia para o marido Flávio. Elizabeth do Parque das Nações mandou um bom dia para o marido, para a família.
Parabéns pelas informações, muito importante, obrigada. A Meire do Parque Gramado também mandou um bom dia para o marido, para a filha, ótimo programa. Não posso falar tudo agora porque eu tô correndo quanto tempo, tá bom, gente? Cleonice do Parque da Liberdade, um bom dia para a mãe. Parabéns, doutora, ótimo. Daniela São Manuel, ótima entrevista, obrigada. Juliana, bom dia. Marcos, bom dia. Érica, bom dia, ótimo programa, obrigada. Nádia Nova Carioba, parabéns pelas informações, obrigada. Estamos felicíssimos com essa entrevistada maravilhosa. Alzira do Vale das Nogueiras mandou aqui um bom dia para o marido e para o filho. Vânia do Jaguari mandou um bom dia para a mãe e para o pai. Parabéns pelas informações, obrigada. O Renato do Nova Carioba, ótima entrevista. Mara do Morada do Sol, um bom dia para o marido. Silvana do São Manuel mandou um bom dia. Falou, programa top 10, obrigada. Toda quinta-feira às 10 da manhã, não percam. Lucélia Jaguari, ótimo programa, obrigada. Clodoaldo Vila Bertini, bom dia. Margarida Jardim Progresso, bom dia. Sensacional a entrevista, também achei. Tô até correndo aqui porque essa entrevistada aqui me deixou ficar assim, metade das perguntas sem fazer. Selma do Cariobinha, bom dia, programa maravilhoso. Obrigada, Selma. Toda quinta-feira às 10 da manhã, não percam 104,9 FM. Vera Lúcia da Vila da Inês, parabéns pela entrevista, ótimo, ótimo mesmo, também sensacional. Olga de São Manuel, bom dia, bom dia. Célia de Jardim Colina, ótimo programa, obrigada, Célia. Franciele de São Vito, bom dia para a família. Valéria de São Vito, bom dia para a família. E aí eu fiquei aqui, que já deu o nosso horário, né, Carlão? Olha lá, o Carlão já tá fazendo uma cara feia para mim. Tá, Eliane do Cariobinha, que mandou um bom dia pro marido, e o Rogério do Zayanaga 2, que mandou um bom dia pro seu pai e pra sua mãe. Eles perguntaram, o banco é obrigado a devolver o dinheiro de um golpe ressarcido o cliente? Nós falamos. Aí o Hamilton da Vila Mariana, ele e a Carmen também da Vila Mariana, perguntaram assim, ó, por que não consegue bloquear as contas dos golpistas? Não tem como rastrear? Eu não consigo fazer essa pergunta hoje para a doutora Kátia, mas eu prometo trazê-la novamente no nosso programa, entrevistá-la até para eu fazer o resto de todas as minhas perguntas e eu vou incluir a pergunta de vocês aqui. Então não perca nosso programa todas as quintas-feiras às 10 da manhã, a força delas. Obrigada, Kátia, é uma gratidão imensa recebê-la aqui, a força delas é sua também, estamos juntos e firmes nessa luta. Estamos juntas, eu que agradeço. Convido todo mundo a vir para a minha comunidade, Feras da Proteção Digital, tá lá no meu Insta, me chama no Insta e eu vou fazer o story respondendo essa pergunta aí. E marco a doutora também, para isso ficar registrado lá. Então nos sigam aí, gente, no Instagram que vai ter a resposta. Um grande abraço para todo mundo, ótimo dia, excelente feriado, ótima Páscoa, que Deus abençoe a todos, amém. Amém. Esperamos o quê? 2 minutos? Nossa Senhora. Fala mais que o homem da cobra também, né? Gente, muito obrigada a vocês que estavam aqui. Se tiver perguntas, se tiver algum questionamento, deixa aqui, depois eu venho nos meus stories respondendo tudo. Doutora, dá um tchauzinho aqui pro povo. Tchau, gente, prazer. Muito obrigada por terem participado conosco aí do nosso programa. A doutora Kátia é uma exímia profissional, trouxe muito conteúdo e eu vou chamá-la de novo aqui, porque faltou muita coisa. Vamos aí, gente. Beijinho, fica com Deus, boa Páscoa e bora fera. Vem pra comunidade Feras da Proteção Digital, bora.